Imagine olhar para cima dentro de um avião comercial e não ver mais o teto. Não uma rachadura. Não uma janela quebrada. O céu inteiro. Foi isso que passageiros do voo Aloha 243 viram na tarde de 28 de abril de 1988, quando um Boeing 737 que cruzava o Havaí perdeu uma parte enorme da fuselagem em pleno ar. Em poucos segundos, um voo comum entre ilhas virou uma luta contra o vento, contra a altitude, contra o frio, contra o barulho, e contra uma pergunta simples demais para ser confortável: quanto tempo um avião consegue continuar voando depois que o próprio corpo começa a se abrir? O voo tinha saído de Hilo com destino a Honolulu. Era uma rota curta, conhecida, quase rotineira. O tipo de trajeto que muita gente faz sem pensar. Para a companhia, era mais um trecho entre ilhas. Para os passageiros, era só mais uma viagem. Para a tripulação, era um voo como tantos outros naquele dia. Mas aviões guardam memória. Cada decolagem, cada pouso, cada pressurização, cada despressurização. O metal trabalha. A estrutura respira. Pequenas forças se repetem milhares de vezes, até que uma linha quase invisível deixa de ser detalhe e vira ruptura. O voo Aloha 243 não começou a dar errado quando o teto se abriu. Ele vinha dando errado havia anos. O Boeing 737 envolvido no acidente era antigo e operava em um ambiente duro para aeronaves. Voos curtos. Muitos ciclos. Ar salgado. Umidade. Sol. Rotina intensa. Em aviação, não é apenas a idade em anos que importa. O número de ciclos também importa. Cada ciclo é uma decolagem, uma subida, uma cabine pressurizada, uma descida e um pouso. E o avião da Aloha acumulava muitos. Naquela tarde, nada parecia fora do normal. O voo subiu até aproximadamente 24.000 pés, cerca de 7.300 metros. Os passageiros estavam sentados. A placa de cintos estava acesa. A viagem seguia sobre o Pacífico, com o azul do oceano abaixo e o azul do céu acima. Então veio o som. Um estrondo seco. Um ruído violento de ar. E, de repente, a cabine mudou de mundo. Uma grande parte da seção superior da fuselagem, logo atrás da cabine de comando e acima da área dos passageiros, se rompeu e se separou do avião. O teto sobre parte da cabine simplesmente desapareceu. O vento entrou com força brutal. Objetos voaram. O ar ficou impossível. O barulho tomou conta de tudo. Na cabine de comando, os pilotos ouviram o impacto e sentiram o avião reagir. O capitão Robert Schorheimer assumiu os controles. A primeira oficial Mimi Tompkins ajudou nos procedimentos de emergência. Havia pouco tempo para entender tudo. Primeiro, era preciso manter o avião voando. Essa é uma das partes mais difíceis de imaginar. Quando uma pessoa comum pensa em emergência aérea, imagina explosão, queda imediata, caos total. Mas ali, dentro do cockpit, a prioridade era brutalmente técnica. Controle. Oxigênio. Descida. Comunicação. Destino alternativo. Trem de pouso. Motores. Velocidade. Cada decisão precisava acontecer em segundos. O capitão iniciou uma descida de emergência. A aeronave precisava sair rapidamente da altitude em que o ar é rarefeito e voltar para uma camada onde fosse possível respirar. Ao mesmo tempo, a estrutura estava danificada. Ninguém sabia exatamente quanto do avião ainda aguentaria.
Na cabine de passageiros, a cena era quase impossível. Uma comissária, Clarabelle Lansing, foi sugada para fora da aeronave no momento da descompressão. Outros tripulantes ficaram feridos, mas continuaram tentando ajudar. Passageiros estavam presos aos cintos, expostos ao vento, ao frio e ao terror de ver o céu onde antes havia metal. E aqui existe um detalhe essencial: os cintos salvaram vidas. Quando a estrutura se abriu, todos os passageiros estavam sentados e usando o cinto. Em um acidente como esse detalhe muda tudo. Não elimina o medo. Não elimina os ferimentos. Mas impede que pessoas sejam lançadas para fora ou arremessadas pela cabine quando o ar escapa de forma explosiva. Por alguns minutos, aquele avião deixou de parecer uma máquina moderna e passou a parecer uma estrutura ferida tentando se manter inteira no ar. Os pilotos desviaram para Kaului, em Maui. Era o aeroporto possível. O mais próximo. O que dava uma chance. Mas a emergência ainda não tinha acabado. Durante a aproximação, havia dúvida sobre o trem de pouso. Também houve problema com um motor. A tripulação precisava pousar uma aeronave danificada, com parte da fuselagem aberta, passageiros feridos, comunicação difícil e uma margem pequena para erro. Pense no que isso significa. Em uma emergência normal, o piloto quer estabilidade. Quer informação. Quer instrumentos confiáveis. Quer tempo para preparar a aproximação. No voo Aloha 243, a tripulação tinha o contrário: ruído, dano estrutural, pressa, incerteza e uma cabine traumatizada. Mesmo assim, o avião alinhou para a pista. Desceu. Segurou. Tocou o solo. 13 minutos depois da ruptura, o Boeing 737 pousou em Kaului. Quando as pessoas olharam para a aeronave no solo, a imagem parecia absurda. Um avião comercial com uma enorme parte do teto ausente. A frente da cabine ainda ali. As asas ainda ali. A cauda ainda ali. Mas o corpo aberto, como se tivesse sido rasgado por uma força invisível. Um milagre aparente, porém, escondia uma lição dura. A investigação do NTSB concluiu que a causa provável envolvia a falha do programa de manutenção da Aloha Airlines em detectar danos significativos de fadiga e descolamento em uma junta da fuselagem. Em linguagem simples, pequenas rachaduras e problemas estruturais se acumularam onde deveriam ter sido encontrados antes. O acidente não foi apenas sobre um momento dramático no ar. Foi sobre o que acontece quando pequenos sinais passam despercebidos. Foi sobre manutenção. Foi sobre supervisão. Foi sobre um sistema inteiro que não viu a falha a tempo. E essa é a parte que torna a história maior do que um pouso de emergência. O voo Aloha 243 mudou conversas sobre inspeção, fadiga de metal e envelhecimento de aeronaves. Ele mostrou que segurança não depende apenas da coragem de pilotos no momento final. Depende de procedimentos invisíveis, feitos muito antes de qualquer passageiro entrar no avião. Porque, no dia do acidente, os pilotos salvaram o que ainda podia ser salvo. Mas a pergunta mais importante veio depois. Como um avião chegou àquele ponto sem que ninguém percebesse? Essa pergunta é desconfortável porque vale para máquinas, empresas e vidas humanas. Grandes rupturas raramente aparecem do nada. Antes do colapso, quase sempre existem sinais pequenos. Uma rachadura. Uma exceção. Uma revisão apressada. Uma rotina que parece segura porque ontem também funcionou. No voo Aloha 243, a diferença entre desastre total e sobrevivência coube em poucos minutos. 13 minutos de controle.
13 minutos de decisão. 13 minutos entre o céu aberto dentro da cabine e as rodas tocando a pista. E talvez essa seja a razão pela qual essa história ainda impressiona. Não é apenas porque um avião sem parte do teto conseguiu pousar. É porque ela mostra que, quando uma estrutura finalmente se rompe, o momento decisivo pode ser curto demais para corrigir anos de descuido. Naquele dia, sobre o Havaí, um avião comercial perdeu parte do próprio corpo. E, por 13 minutos, tudo dependeu de quem ainda conseguia mantê-lo no ar.